Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim fazer uma resenha super esperada aqui no Lido Lendo, que é a resenha do livro Das Coisas Perdidas, de John Connolly. Eu confesso que eu comprei esse livro aqui pela capa e pelo título. Nas minhas andanças aí por promoções pela internet, eu achei esse livro num preço bacana e quando eu bati o olho na capa, eu me apaixonei pelo título também. E quando ele chegou, eu não sabia que ele era tão lindo. Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. A capa é toda em alto relevo, muito bonita mesmo. E o livro é todo lindo. E quando eu cadastrei o livro no Scooby, um monte de gente veio me falar que eu ia adorar a leitura, que o livro era ótimo. E a nota dele no Scooby é 4,5, uma coisa parecida. Então eu fiquei super curiosa para ler, mas não lia. Até que chegou o Desafio Livrada 2015 e eu coloquei esse livro como uma das tarefas. E, gente, por que eu não li esse livro antes? Ele é muito legal. Interessante que eu achei que esse livro fosse ser uma história infanto-juvenil, até mesmo infantil. Ela contém elementos, sim, de uma história infanto-juvenil, só que é muito além disso, vai muito além. O livro se passa na época da Segunda Guerra Mundial, em Londres, e a gente de cara fica conhecendo um menininho chamado David. David é um garoto sonhador, gosta muito de ler, vive no universo das fadas, no universo de fantasia, tem uma relação muito estreita com livros e poesia. E a mãe de David está muito doente mesmo, e David acha que de alguma forma essa doença da mãe é culpa dele. Só que obviamente não é, né, gente? Ele descreve a doença da mãe como aquela doença que come a pessoa por dentro. E então ele faz de tudo para tentar reverter a doença da mãe. Ele inclusive desenvolveu um toque muito severo e ele achava que se ele não fizesse aquela sequência de coisas que ele fazia, a mãe dele ia morrer. E quando a mãe dele veio a falecer, ele se sentiu super culpado, ele falou que era porque ele não tinha feito o suficiente para a mãe dele viver. Só que coitadinho, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas infelizmente por causa disso, David entra numa depressão profunda, numa melancolia. Então, já no início a gente percebe que o livro não é bem infantil. O livro já começa um pouquinho diferente, né? Ele já começa um pouquinho pesado nesse sentido. E David começa a ter algumas convulsões também, a situação complica, até que seu pai o leva a um psiquiatra para entender o que está acontecendo. E nesse psiquiatra começam a acontecer coisas estranhas na vida de David. Ele começa a ouvir os livros conversando entre si. Ele ouve a conversa dos livros. Eu achei isso o máximo. Mas tudo bem, história vai, história vem. Até que o pai de David conhece uma moça chamada Rose e eles se casam. E por causa da guerra, que está muito perigoso viver em Londres, eles vão morar numa cidade perto, só que no interior, numa antiga casa da família de Rose. E para piorar a situação, a madrasta de David engravida e ele tem uma irmãzinha. E ele fica super revoltado, ele não aceita que o pai tenha se casado com essa outra mulher, ele não aceita que o pai esqueceu a mãe, ele não aceita essa irmãzinha, então fica muito difícil para ele lidar com todos esses sentimentos, mesmo porque ele é uma criança, ele tem o quê? Não lembro agora, 8, 9, 10 anos, não lembro. Pois bem, nessa casa nova, nessa casa antiga, David fica com um quarto que é cheio de livros. E a gente fica sabendo que esse quarto era o antigo quarto do tio de Rose, Jonathan, que desapareceu quando ele tinha 14 anos, junto com a sua irmãzinha de criação. Mas tudo bem, história vai, história vem, David não consegue lidar, o relacionamento dele com a madrasta e com a irmãzinha e com o pai só piora, até que uma bela noite, David começa a ouvir a voz da mãe. E a voz da sua mãe vem dos fundos assim do jardim. Junto a isso, ele começa a ver um vulto de um estranho rondando a casa. Inclusive, ele começa a ver esse vulto dentro do quarto dele e a voz da mãe cada vez mais chamando ele para ir para trás dos fundos do jardim. E aquela coisa estranha, e ele ouve os livros conversando. E ele, já cansado dessa situação toda, aquela coisa, aquele climão, ele resolve fugir e ir atrás da voz da mãe dele para saber o que era aquilo. Então
Então ele é levado pela voz até um buraco assim no meio do jardim e de repente acontece uns pirlim-pim-pim lá, um monte de coisa, e ele acorda completamente desnorteado num lugar completamente estranho, diferente, um lugar obscuro, sombrio, e ele tá muito perdido, ele não sabe o que ele faz, ele tenta voltar pelo mesmo caminho, mas ele não encontra. Já nesse primeiro momento, ele já corre muito risco de vida, e quem o ajuda é um lenhador. E esse lenhador diz onde ele tá no mundo X lá que eu não lembro mais. Então David questiona, mas eu não quero ficar aqui, como é que eu faço para voltar para casa? E o lenhador fala com ele, bom, você tem que ir até o rei, porque o rei tem um livro chamado O Livro das Coisas Perdidas, e nesse livro existe resposta para tudo, e eu tenho certeza que o rei vai poder te ajudar. Então é a partir daí que começa a saga de David nesse lugar estranho, e aí pelo meio do caminho ele encontra um cavaleiro que está indo na mesma direção, e então eles seguem juntos essa jornada. E a aventura de David começa aí, e a história se resume a basicamente isso. Só que é óbvio que vai muito além disso, tem muitos personagens, tem muitas coisas interessantes no livro. E o que eu posso dizer é o seguinte, ela em alguns momentos me lembra muito Once Upon a Time, porque ela vai sim misturar elementos de contos infantis que a gente já lembra, só que o Once Upon a Time tem uma coisa muito mais mágica e ainda consegue, e pra mim ainda consegue ficar nesse mundo de contos de fadas, aquela coisa mais lúdica e mais infanto-juvenil, sim. O Livro das Coisas Perdidas me lembrou um pouco, talvez, O Labirinto do Fauno, que é assim aquela coisa obscura de uma menina que também tenta fugir da realidade, que vive uma coisa difícil, né? E é aquela coisa obscura, aquela coisa opressora. E é toda essa aura obscura e opressora que a gente vai encontrar aqui no Livro das Coisas Perdidas. Mesmo porque o livro já começa meio pesado, com o menino tendo que enfrentar a perda da mãe e a mudança de vida e largar uma vida inteira para trás por causa de uma guerra. E nesse mundo novo onde ele vai viver e tentar encontrar o rei, e tentar voltar para a casa dele, ele passa por várias dificuldades onde ele tem que aprender a lidar com coisas e seus medos, e ele aprende a crescer na marra, porque se ele não aprender, ele não tomar as decisões, ele vai acabar morrendo. Então, o Livro das Coisas Perdidas é uma fábula que vai misturar, assim, diversos contos infantis que a gente já conhece, e esses contos são inseridos na história como personagens do livro, alguns, mas também como contos diferentes, que remete muito aos contos originais dos irmãos Grimm, ou não. Porque os contos dos irmãos Grimm, antigamente, eles foram escritos para adultos, então tinha muita coisa pesada, e mais pra frente eles foram adaptados para crianças, né? Então, esses contos, da forma como eles estão aqui, é uma coisa também muito sombria, muito obscura, muito dolorosa. Nada é do jeito que a gente conhece nos livros de contos infantis. E, gente, tem coisas medonhas aqui nesse livro. Medonhas mesmo, de euzinha, que sou acostumada e adoro ler livros e ver filmes de terror, de suspense, de sangue pra tudo que é lado, eu mesmo, quando tava lendo, fazia assim, ó. Sabe quando dava aquela gastura de você fazer, ai, e para de ler um pouquinho? Porque são coisas medonhas, né? E as descrições também são muito fiéis, e o jeito também que o John Connolly escreve a respeito dos sentimentos de David é uma coisa muito, muito verdadeira, sabe? Muito bacana mesmo. Bom, se David consegue ou não encontrar o rei e o Livro das Coisas Perdidas, é óbvio que eu não vou dizer. O que eu posso dizer mais a respeito do livro é que a história é muito bem escrita. John Connolly criou aqui um emaranhado de uma teia bem bacana, e a gente vai desvendando os mistérios ao longo do livro. Eu já disse, a história não fica só nisso. E eu já ia esquecendo de dizer, a gente tem um personagem aqui chamado Homem Torto, que lembra muito Rumpelstiltskin, né, de Once Upon a Time, que é aquele personagem que vai deixar David no limite entre a razão e o coração. E o final do livro, gente, o final do livro é uma coisa tão linda, tão poético, tão lírico, uma coisa tão leve. E
E é muito lindo. O final fecha com chave de ouro essa história aqui. Eu gostei do livro inteiro. Então, gente, depois disso tudo, é óbvio que eu recomendo o Livro das Coisas Perdidas. É um livro que é uma delícia de ser lido. Apesar dele ter esse climão pesado, uma coisa bacana, é a evolução de um menino que tem que lidar com as coisas da vida e ele vai evoluindo com a história. E o desfecho, a trama construída por Joe Connolly é muito, muito bacana. Então é um livro que vale muito a pena ser lido e eu amei, 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 amei. E aqui atrás tem várias notinhas que as pessoas escrevem, né, a respeito do livro, e tem um cara aqui chamado Kevin Sweeney, do Irish Times, que escreveu exatamente o que eu posso resumir sobre o livro, que é o seguinte: o Livro das Coisas Perdidas é peculiar, perverso e humano, com um final incrivelmente lírico, e é exatamente isso. É um livro muito bom. E se você tem ele aí na estante, para tudo e começa a ler. E se você tem vontade de ler, pode ler sim. Recomendo muito, 1 milhão de estrelas. Então, gente, essa foi a minha resenha do Livro das Coisas Perdidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me dá um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui. E me acompanhe também pelas redes sociais. Tá tudo aqui do ladinho, tudo também lá embaixo no box de informações, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Brigadão!